Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco hoje, sempre por intermédio da sua palavra. Dia 6 de outubro, começando a semana, que o Senhor possa trazer uma palavra de alento, de esperança ao nosso coração daquilo que se virá. O texto para nossa breve reflexão encontra-se hoje no livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Eu quero ler o verso 1 e 2 apenas, diz assim: Mobilizem-se, reúnam suas tropas, o inimigo cerca Jerusalém. Com uma vara ferirá o rosto do líder de Israel. Mas você, ó Belém Efratá, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você ao meu favor. Glória a Deus. Essa é uma passagem, meus irmãos, de profecia messiânica do profeta Miqueias. Ela refere-se totalmente ao Senhor Jesus. Irmãos, e a intenção de Deus sempre foi de que nós conhecêssemos o seu Filho, Jesus Cristo. Por meio dele, a palavra fala em 2 Coríntios capítulo 3, que nós temos o sim e o amém para toda promessa feita. E é por isso que é importante conhecer, porque ele é o princípio. O livro de Apocalipse fala que ele é o princípio, o fim, o último e o derradeiro, o primeiro e o derradeiro. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. E nele foram estabelecido tudo. Em João 14, capítulo 8, diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o princípio, e ele é o fim, e ele é o caminho, ele estará presente em toda a nossa história. Eu quero repetir isso. Ele estará presente em toda a nossa história, como o maravilhoso conselheiro, como Deus forte, príncipe da paz, Deus eterno, todo-poderoso. Isso é o que está escrito em Isaías capítulo 9, versículo 6, os nomes do nosso Senhor Jesus, a qual nós participamos de todo esse poder por meio do Espírito Santo, andando nessa terra. E Miqueias traz uma profecia, mas que nós podemos aplicar para a nossa vida. Eu quero começar falando, ele dá uma ordem, ele fala: mobilizem, reúne as suas tropas. Uma mobilização, meus irmãos, é uma conclamação. É chamar as pessoas para se reunir em prol de alguma coisa. Sempre quando nós olhamos para a cruz do Senhor Jesus Cristo, é impressionante o que acontece ali. Eu já falei, Provérbios 27, 17 diz que um ferro afia o outro ferro. E esses dois ferros que afiam um outro ferro exemplificam justamente aqueles que furaram a mão, aqueles que estão na horizontal. Na horizontal, todos somos iguais. E se nós estivermos com as mãos ocupadas, se nós estivermos de mão dada, quem é que sacará as armas? Quem é que apontará os dedos? Não é verdade? Não teremos tempo para isso. E entre essas duas mãos há o Senhor Jesus Cristo. Mas há também a cruz na vertical. E na vertical os dois pés estão juntos, o que significa o amor que nós devemos ter aos irmãos. Reúnam, mobilizem as suas tropas. Porque nós estamos numa caminhada rumo ao céu, rumo à coroa, rumo ao INRI, ao Jesus Nazareno, rei dos judeus, para encontrar com o rei. O nosso lugar não é aqui. E mobilizem as suas tropas, falam muito, porque ela tem uma motivação. Irmãos, então se você não tem motivo, eu quero desafiar vocês, coloquem um nome aí, vamos começar orando um pelos outros, que todos enfrentam guerra, eu tenho certeza, todos que me ouvem aqui enfrentam guerra, e principalmente na questão da espera. Uma das sementes que eu carrego é a espera, e o Senhor me ensinou pacientemente a esperar. Então coloque seus nomes aí. Se vocês não têm ninguém motivação para orar e não tem uma tropa, vamos formar agora, e vamos começar a orar um pela vida do outro. Por quê? Porque o inimigo cerca Jerusalém. Jerusalém fala da vontade de Deus. Antigamente, Paulo fala em Romanos 15, versículo 4, que tudo que foi escrito para o nosso ensino. E antigamente as guerras eram sangrentas, irmãos. As cidades eram fortificadas com um muro ao redor, às vezes tinha um rio entre os muros, tudo para dificultar a entrada do inimigo.
Isso mostra como o inimigo age em nossas vidas. Eles faziam um sítio, ficavam acampados, fazendo terror durante muito tempo, que promovia o dia da angústia, o dia da conclamação de que o inimigo iria atacar, e até o dia mesmo da guerra, daquele dia que aconteceria tudo a qual ele tivesse prometido. Então, ele vem para isso. E por que ele vem? Ele vem para o inimigo vem com a seguinte motivação. Ele fala: com uma vara ferirá o rosto do líder de Israel. Essa vara ferirá fala justamente de uma zombaria, seria de uma rejeição. Ferir alguém significava um sinal de desprezo, era como um tapa na cara. Você já viu? Eu não sei se vocês já levaram um tapa na cara, eu já levei alguns. Eu perdoei todo mundo, irmãos, está na bênção, mas é ruim levar um tapa na cara. Você se sente humilhado, você se sente desprezado, você se sente rejeitado, é um sinal total de um abuso da outra pessoa. E a vontade, às vezes, é pegar. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo 24, o Senhor dá uma ordem ali. Na verdade, um espírito imundo chega perto do Senhor, perto do profeta, e fala que colocará um espírito mentiroso para enganar o rei Acabe ali. E para quê? Para que ele pudesse ir a um campo de batalha e o Senhor pudesse entregar o reinado de volta ao comando de Israel. Mas o espírito chega diante do Senhor e pede para colocar um espírito mentiroso em todos os profetas do Senhor. E por essas profecias mentirosas se daria aquilo. E na hora que Micaías, que era o profeta responsável por falar a verdade, fala isso, ele nega tudo isso, porque as profecias mentirosas eram todas aquelas profecias boas que vocês já imaginam. Dentro de 3 dias, se você fizer o Pix, esse tipo de coisa que nós vemos por aí, meu irmão. Bom, e o que aconteceu? Ele levou uma bofetada na cara, justamente o profeta Micaías, por falar a verdade. E toda vez que nós entrarmos numa situação de guerrear pela verdade, meus irmãos, vai acontecer esse desprezo que vem da parte do inimigo, de Satanás. Vem pessoas querendo nos parar. Então eu estou pregando aqui para pessoas que têm sido desprezadas. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm sido completamente humilhadas e rejeitadas e não têm entendido. Eu estou pregando aqui para pessoas que nos últimos tempos o ataque do inimigo intensificou. Para onde você vai, você vê a ação do inimigo. Você sai para trabalhar, o seu patrão está com a pá virada. Você chega em casa, parece que a sua família não gosta, nem te ama. Você vai para a igreja e lá que você pensa que vai encontrar o alento, e lá você encontra mais rejeição. O namorado, a namorada não olha como deveria olhar. Não entendem o que você está passando, não compreendem o seu coração. Mas eu quero te falar, mobilizem-se as tropas, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutará por você. E ele fala: mas você, ó Belém, Efratá, é apenas uma pequena vila entre todos o povo. É o que o Senhor usa. Agora ele está dando o que ele vai fazer para reverter essa situação. Belém, Efratá. Belém e Efratá era o nome de Belém antigamente, mas elas têm significado diferente. Belém é a casa do pão, Efratá significa com honra. A casa do pão se refere justamente à casa da onde o Senhor Jesus Cristo nasceria. Ele é o pão da vida, ele é a palavra. O pão e a palavra, ele anda junto, é aquilo que alimenta a nossa alma, é aquilo que coloca esperança em nosso coração. São as promessas do Senhor que vêm com honra. Mas ela vem de uma maneira pequena. Lembra de Zacarias capítulo 4, versículo 10? Fala: não menosprezem os pequenos começos. Bom, nós não devemos, meus irmãos, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. Mas em Isaías 60, versículo 22, o Senhor fala assim: eu tornarei a menor em 1000, e no tempo certo eu farei todas essas coisas acontecer. Nós devemos esperar pelo tempo do Senhor, logicamente, mas enquanto isso, nada impede nós de nos mobilizarmos e nos orarmos, e orarmos um em favor da luta um do outro, sabe? A luta do seu irmão deve ser a sua luta, meu irmão. A minha luta deve ser a sua luta. Ou você acha que o profeta também não tem luta? Tem luta sim, todos nós temos. Então, vamos à guerra, não pare.
Não pare porque está difícil, não pare porque está cansado. Meu irmão, se está cansado, pare e descanse, logicamente. Pare e descanse apenas um pouco para respirar. Mas saiba que a cada respirada, a cada respiração, a cada ofegação, o Senhor renova, assim como ele renovou o fôlego de Elias para caminhar mais 40 dias e 40 noites. Fala justamente de um tempo de provação, 40 dias. Fala de um ciclo. Fala justamente de um tempo a qual o inimigo vem para cercar e nos fechar. Irmãos, eu estou pregando aqui para alguma pessoa, eu não sei se para uma ou para algumas, mas que está perto de alcançar um novo nível no Senhor. E o inimigo tem atacado demais essa pessoa. Essa pessoa tem se sentido extremamente opressa. Ela não entende nada, mas é nesse período que você tem aprendido. Talvez você não consiga ver agora, eu quero te falar, mas você entenderá. Você entenderá tudo o que aconteceu. Aguenta firme. Apenas resista um pouco mais. Eu quero repetir para quem entra no teu coração. Resista um pouco mais. Talvez você se sinta pequena e rejeitada hoje, mas o Senhor tem honra. Honra. E a honra da parte do Senhor... Meu Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, e não penetrou no coração do homem, que inclui eu e você que está me ouvindo, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não para, continua. É apenas uma pequena vila. No entanto, olha, e aí ele começa, eu quero chegar no final. Eu quero trazer alguns versículos para você agora que talvez trará esperança de que o Senhor sempre esteve no controle da sua vida, nos amando em todo o processo. E, no entanto, um governante de Judá cujas origens são do passado distante, sairá ao meu favor. São do passado distante. Irmãos, a ideia do Senhor é sempre que nós andemos em refúgio, no abrigo, dependência dele. Em Deuteronômio, capítulo 33, no versículo 27, diz assim, o Deus eterno se refere ao Deus de toda a antiguidade, de todo o tempo, é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo, destrua-os. Ele colocará o Satanás debaixo dos seus pés. Tudo aquilo que tem afligido, você vai andar por cima. É isso que Deus está prometendo aqui no dia de hoje. Bom, mas eu gosto dessa palavra que fala cujos dias sejam eternos. Por quê, irmão? Ela é bem simples. É uma palavra que traz uma ideia de um controle central, da presciência e da onisciência do Senhor, de todos os tempos, em todas as estações, sempre planejando o plano perfeito. E qual que é o plano perfeito? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sempre foi o plano perfeito. Lembra no começo que eu falei que ele era o caminho, mas que ele era o princípio e o fim, o último e o derradeiro? Ele era o começo e o fim de todas as coisas, que ele estaria presente, que ele tem o sim e o amém para a nossa promessa? Bom, eu quero ler esse versículo com vocês. Isaías capítulo 37, que é o maior profeta messiânico, versículo 26 diz assim: você não soube que há muito tempo eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado, agora eu o executo. E é por isso que eu sei, meus irmãos, o Senhor sempre traz uma palavra em tempos muito difíceis, em algo que promove esperança ao nosso coração. E a esperança em Deus, a esperança principalmente nas promessas de Deus, que elas se concretizem, elas que trazem todo o combustível necessário contra o desânimo e a apatia que tentam nos parar em momentos muito difíceis. Nesses momentos em que o inimigo cerca e que a opressão é tão grande, ficamos desanimados. Você já percebeu que às vezes você acorda cansado, uma pressão no peito, foi deitar dormindo, foi dormir chorando e acordou em lágrimas. E a pressão no peito está de matar. Parece que você não tem energias, as energias se esgotam. Bom, eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, o inimigo está atacando, está atacando. Reúnam as tropas, mas desde a eternidade ele tem um plano.
E essa tropa é a igreja do Senhor Jesus que ora um pelo outro, em favor um do outro. Na horizontal, estamos de braços abertos e presos, pronto para abraçar os que precisam, de braços abertos. É o que a cruz fala. A cruz diz para nós: eu acredito em você. Se ele acredita, meu irmão, nós não podemos desacreditar. Continue firme e forte. Eu sei que a luta é longa às vezes, cansativa, e o grande problema é justamente isso, que vem pingando, nós não vemos nada acontecer e pingando, e a luta vai durando um longo período de tempo e parece que nada vai acontecer, mas o Senhor está te falando que tá para virar uma chave. Tá para virar uma chave na tua vida. Eu não sei o que é, eu não sei se você está perto da bênção, não é hora de desanimar. Não é hora de desanimar. Eu quero terminar falando com Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Fala assim, ó: e todos os habitantes da terra adoraram a besta. Todos. São eles os que não têm o nome escrito no livro da vida, que pertence ao cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Teve um cordeiro que foi morto, que foi preparado, imaculado, antes da criação do mundo. Preparado para que nós não tenhamos medo dos nossos erros. Preparado para que nós não tenhamos medo de nos levantar quando nós errarmos. Preparado para que não haja condenação sobre nós. Preparado para que nós nos sintamos extremamente amados. Essa cruz já estava preparada. E ela não era dele, era minha e sua. E essa cruz significa apenas: eu acredito em você. Eu acredito em você. É o que Deus está te falando hoje. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Vamos sangrar às vezes na batalha. Vamos chorar, muitas lágrimas vão ser derramadas pelo meio do caminho. Muita dor, muita angústia. Mas há um lugar de descanso para ti. Há um descanso, há um lugar de descanso para mim e para você. Não é hora, rastejando. Mesmo que seja assim, continue, tá? Eu sei que tá difícil, mas não para não. Estamos aqui. Sairá de um passado distante ao nosso favor. Ele sempre esteve no controle. Sempre planejando o cordeiro. Você acha que ele não planejou a minha e a sua vida? É uma questão, meu irmão, minha irmã, apenas de seguir o plano perfeito. Que Deus abençoe vocês. Lembrando, eu gosto sempre de lembrar, o cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Tchau, tchau. Até uma próxima mensagem.